Olá, sou o professor Alex Costa e hoje vamos para a nossa aula de robótica, especificamente sobre meios de comunicação. Vamos entender um pouquinho como que a tecnologia foi evoluindo para isso. Trouxe dois questionamentos importantes. O primeiro deles, como a tecnologia revolucionou a comunicação e quais os primeiros equipamentos que encurtaram as distâncias na comunicação. Então hoje nós vamos compreender os conceitos de robótica envolvendo a comunicação e como que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Vamos analisar a imagem. Nós temos aqui no 1400, aproximadamente, Johannes Gutenberg revolucionou a comunicação fazendo impressões de livros, que antes era apenas para um grupo seleto de pessoas, e com ele isso se expandiu de uma forma mais rápida e com menos trabalho, através da máquina de imprensa. Johannes Gutenberg contribuiu para a primeira grande revolução na comunicação. Os livros ficaram mais acessíveis e o conhecimento começou a se expandir. Então esse foi um dos primeiros marcos na nossa civilização, isso já no século XV. Mas não parou por aí. A comunicação foi se expandindo cada vez mais com a criação dos Correios. E à medida que os Correios conseguiram entregar encomendas em lugares mais longe, essas encomendas, as comunicações, foram sendo impressas em tempos menores e isso alavancou ainda mais o poder de comunicação da sociedade. Então, por conta disso, a Revolução Industrial alavancou esse processo, com novas máquinas, com transporte mais eficazes e a distâncias maiores. Não podemos esquecer da criação daquele que foi outro marco da comunicação, justamente através do telégrafo. O telégrafo, já em 1830, ele foi desenvolvido por Joseph Henry e Samuel Morse. Todo mundo já ouviu falar do famoso código Morse. Esse código foi possível graças ao invento do telégrafo, esse equipamento que está na imagem. Ele é composto por alguns botões, geralmente os primeiros tinham um fio, por onde eram transmitidos impulsos elétricos entre o emissor e o receptor. O receptor recebia ondas sonoras à medida que esses impulsos eram transmitidos. Já o emissor tinha que saber alguns códigos para que esse sinal sonoro fosse transmitido da melhor forma e a mensagem possa ser captada e decifrada. Então nós tínhamos um código chamado código Morse. Ele serviu de base para a próxima grande revolução na comunicação, que foi o telefone. Ao invés de enviar códigos e sinais elétricos apenas, o telefone enviava a voz. Então, popularmente, a voz ela foi enviada através também de sinais elétricos. Então, o telefone foi criado pelo italiano Meucci e aperfeiçoado em 1860 por Alexander Graham Bell. Então, esse aperfeiçoamento permitiu com que o telefone fosse diversificado em seus materiais, tivesse uma eficiência maior e pudesse ser distribuído em residências. Transmitir som por meio de sinais elétricos e com isso a comunicação se torna muito mais fácil, rápida em comparação ao telégrafo. Vamos só lembrar que o telégrafo, tanto o emissor quanto o receptor, eles tinham que saber o código Morse, que é um conjunto de sinais entre ponto e traços. E à medida que esses pontos e traços vão se alternando, o alfabeto pode ser formado e a mensagem seria decodificada. Já o telefone de Graham Bell não precisa saber códigos ou sinais elétricos. O áudio é transmitido via sinais elétricos. E aqui nós temos um resumo da comunicação via telefone. Nós podemos ver que na primeira imagem a pessoa fala, usa o celular para isso, ou o telefone. Esse sinal elétrico ele é transmitido para uma torre de transmissão. Essa torre de transmissão envia esse sinal para uma central telefônica. Essa central telefônica envia para uma segunda torre que diversifica o seu sinal até chegar na pessoa que é o receptor final. Todo esse processo acontece numa velocidade muito alta porque essas ondas são ondas eletromagnéticas que viajam na velocidade da luz. Isso permitiu com que a comunicação pudesse ser mais eficiente, em menor tempo, e as distâncias entre as pessoas foi diminuindo à medida que esses telefones puderam fazer outras funcionalidades também. E olha a evolução dos meios de comunicação. O telefone, em específico aqui na imagem, ele mudou desde o seu invento, que nós temos aqui na imagem acima,
até os telefones mais modernos, podemos ver que o tamanho da tela, as funções, os aplicativos de hoje em dia. A evolução permitiu com que os materiais fossem aperfeiçoados, isso fez com que os produtos eletrônicos, como os celulares e telefone, fossem ficando cada vez mais finos, mais eficientes, esquentassem menos e permitir com que a autonomia da nossa comunicação fosse maior. Lembrando que os primeiros telefones, eles ficavam fixos, eles ficavam em um lugar reservado para isso, tinham muitos cabos e hoje em dia os telefones eles são móveis, cabem no nosso bolso, estão em todos os lugares e fazem diversas funções. E vamos para a nossa prática de robótica utilizando nosso kit. Vamos entender como que o telégrafo é construído, como que ele funciona, como decifrar o código Morse e outros equipamentos de robótica que são auxiliados pela comunicação. Para a nossa prática de hoje, temos aqui o nosso kit de robótica, acompanhado do nosso kit maker, que representa um telégrafo. Mas para o nosso kit de montagem, inicialmente, vamos estar compondo a estrutura de um satélite, retomando nossas aulas sobre comunicação. Para esse satélite, vamos utilizar principalmente barras, pinos, onde vamos fazer a estrutura das placas solares, e nós temos a estrutura central, mais a estrutura da antena. Então esse satélite basicamente vai ter a estrutura formada por barras com 13 furos. Juntando essas barras, vamos utilizar barras simples com 3 furos, pinos simples para poder fazer a acoplagem das placas solares com essas barras mais simples. E no meio, a estrutura central, nós vamos utilizar frames, que são esses retângulos, à medida que vamos fixando ele com pinos e barras menores. Nós temos uma pecinha central, onde vamos acoplar a antena, que é formada por essa pecinha, onde ela vai ter 2 furos no formato de cruz e um central na forma circular. Nós temos também aqui um pino, que ele vai ter um círculo no centro. Esse pino é onde vamos colocar a nossa antena. Então essa peça vai ficar bem centralizada. Nós temos aqui a parte da nossa antena, formada por um eixo, e esse eixo vai ser composto por várias engrenagens. Essas engrenagens vão formar a nossa antena. Então, para a nossa montagem, vamos iniciar com a parte central da estrutura. Vamos colocar aqui na montagem o frame. Esse frame vai ser fixado através de pinos. Esses pinos são os pinos simples. Do lado dele, vamos fixar a estrutura das barras maiores, também com essa peça onde ela vai apresentar 2 entradas no formato de cruz e uma no formato circular bem no meio. Essa peça vamos encaixar utilizando pinos azuis. E aqui nós temos a parte onde vai sustentar a nossa antena. Além do mais, é preciso formar a estrutura que vai nos remeter aos painéis solares dos satélites. Com isso, vamos usar também um conjunto de barras associado com pinos em cada lado da estrutura do satélite. Esses pinos pretos têm a função de fixar as barras às estruturas centrais. Podemos ver aqui na parte de trás que as barras de 3 espaços elas vão servir justamente para compor a estrutura que nos remete ao painel solar. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então aqui vamos compor a estrutura oposta. Temos a formação então dos painéis solares e a parte central. Essa parte central, então, ela vai precisar ser fixada com a antena através desse pino vermelho. Só que antes de colocarmos mais um frame, mais um retângulo, é necessário utilizar essa peça no formato de H, porque ela vai fazer a conexão das barras maiores com a estrutura retangular.
Vamos acoplar agora a nossa estrutura retangular e nós temos a parte central do satélite, onde receberia e enviaria informações, processaria os sinais. Para finalizar, nós temos o nosso pino vermelho. Esse pino vermelho vai se encaixar nesse pino central. E ele é uma estrutura móvel. Podemos visualizar que essa peça preta ela vai ser fixada no sentido dela ser móvel, para que nós possamos acoplar o nosso eixo. Esse eixo, vamos adicionar então o conjunto de engrenagens para formar nossa antena. Antena formada, vamos fixar na parte central e nós temos assim o nosso satélite finalizado. É com essa estrutura então que a comunicação foi revolucionada, lembrando que o primeiro satélite foi lançado em 1957, o Sputnik, e a partir de então a internet, a comunicação da televisão mudou e fez com que nossas vidas também mudassem. Essa estrutura então não utiliza motores ou sensores, ela utiliza apenas peças como engrenagens, eixos, barras e pinos. Nós temos agora o nosso kit maker para ilustrarmos um telégrafo. O telégrafo então revolucionou a nossa comunicação, principalmente no envio e recepção de mensagens através de ondas eletromagnéticas. Os primeiros telégrafos eles utilizavam fios, né? Esse aqui nós temos telégrafos com antenas. E o telégrafo nós temos duas partes, o emissor, onde ele vai utilizar essa antena para enviar os sinais elétricos, e nós temos o receptor, que também utiliza uma fonte de eletricidade para poder funcionar tanto a parte luminosa quanto a parte sonora através desse buzzer. Ele vai emitir sons e o sinal luminoso. Então os primeiros telégrafos usavam mais o sinal sonoro. E através desse sinal sonoro criaram o código Morse, que é um alfabeto alfanumérico, onde você pode ter ali uma comunicação entre dois lugares diferentes. Claro que depois o telefone substituiu o código Morse, substituiu o telégrafo, isso com o avanço da tecnologia. E aqui nós podemos fazer uma demonstração de comunicação. Nós vamos enviar aqui um sinal e vamos decodificar ele, tanto pela luz quanto pelo buzzer. Quando nós temos um sinal sonoro mais longo, nós temos um traço. Quando nós temos um sinal mais curto, nós temos um ponto. Então, formando essa combinação, nós temos palavras que podem ser formadas e enviadas. Um exemplo, nós temos aqui essa combinação. Nós temos 3 traços e 2 pontos. Isso quer dizer oi. Então, novamente, nós temos o sinal sonoro. E do telégrafo, hoje nós temos os celulares, os smartphones, que são, na verdade, computadores que possuem a capacidade de fazer ligações. Antigamente, os celulares eles apenas faziam telefonemas, a pessoa enviava a sua voz e tinha um receptor. Ao contrário aqui do telégrafo, os nossos celulares modernos fazem praticamente tudo, têm uma capacidade enorme, mas isso mostra como a comunicação foi evoluindo ao longo do tempo, e isso nos permitiu cada vez mais romper barreiras na nossa comunicação, na nossa interação. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!